Os professores não estão a reclamar, nem ninguém na função pública, estão a exigir que lhes seja pago o trabalho que fizeram. Trabalho esse que foi retirado dos seus bolsos e entregue na mão de acionistas bancários, que não têm 143 e que é todos os dias entregue através dessa dita dívida pública que é privada e depois que diz que não há dinheiro e que tem que se cumprir os compromissos. Conseguiram-no fazer, não é porque tinham 143 quadros sindicais, é porque têm milhares de advogados, políticos, jornais, especialistas em comunicação, propaganda, especialistas em gestão, milhares, que lutaram desde 2008, lutaram de forma determinada para garantir que os ativos bancários eram salvos e que era o salário dos trabalhadores portugueses, nomeadamente dos funcionários públicos, a pagá-lo. Isto redundou no congelamento das carreiras dos professores. Eu não sou a favor de nenhum trabalhador estar a 100% a tempo sindical, não porque eu não acho que eles não devam lutar e se organizar. Acho que deviam lutar muito mais e se organizar muito mais e ter muito mais dirigentes sindicais. Eu não concordo com uma prática sindical em que os trabalhadores não estão, pelo menos a tempo parcial, no local de trabalho, porque eu acho que os dirigentes sindicais têm que estar sempre em ligação, têm que refletir o trabalho. A profissionalização dos sindicatos. Eu também acho o mesmo em relação aos políticos, devo dizer. Eu não acredito na profissionalização da política. Bom, sim. Dito isto, gostava de falar sobre o acordo muito rapidamente e dizer que eu acho que isto é um erro enorme e ainda bem que nem a FENPROF nem o STOP o subscreveram. Porque o que o Governo propõe, na verdade, é um engodo. E, de facto, é preciso muita propaganda para fazer passar isto como um acordo. Desde logo, uma parte substancial dos professores, nós estamos a falar de dezenas de milhares, tem mais de 50 anos, 55 e 60. Já para nem falar daqueles que têm mesmo entre 60 e 67. E o que acontece é que, infelizmente, foi sendo alterada sistematicamente o cálculo para a reforma e deixou de ser o último ano em que as pessoas ganhavam melhor e passaram a ser os últimos 16, não, os melhores 16. Isto significa que para quem está hoje no 8º, 9º, 10º escalão, ou vai trabalhar até aos 70 anos e mesmo assim não vai conseguir ter na sua reforma o tempo que lhe foi roubado, que tempo é salário, é disso que nós estamos a falar quando estamos a falar de tempo de serviço. Quer dizer, o Ministério também está a tentar aqui que os professores fiquem a trabalhar até aos 70, quando uma boa parte dos professores neste momento estão a largar a carreira com penalizações aos 62, 63, porque estão exaustos das péssimas condições de trabalho, que aliás não estiveram em discussão, quanto a mim, por nenhum sindicato durante este processo, incluindo por o STOP, que eu penso que inicialmente teve uma atitude muito combativa, e eu discordo, e tenho que dizer aqui que discordo, de sindicatos que só falam de educação para falar de salário e tempo de serviço, que para mim é fundamental, e volto a dizer, este acordo não o garante. Também não garante para os que estão a meio. Porquê? Porque mantém as cotas de acesso aos escalões. E essas cotas estão associadas a uma determinada avaliação que é baseada numa das coisas mais brutais e que mais intoxica as relações dentro das escolas, que é a avaliação individual de desempenho. Quando qualquer pessoa trabalha, sabe que não há avaliação individual de desempenho. É uma avaliação coletiva e é um trabalho altamente coletivo. Finalmente, os mais novos, ou já entraram na carreira fora do congelamento de serviço, ou nunca quiseram entrar na carreira, porque uma boa parte dos professores são do norte do país e não têm dinheiro para viver em Lisboa ou no Algarve. E, portanto, o Governo também está aqui a tentar pescar o olho e a pensar que estas pessoas vão concorrer à carreira para virem para Lisboa ou Algarve, onde vão pagar por um quarto 700 ou 800 euros ou por um T0 1.200. Evidentemente que não vem. Aliás, o que aconteceu face às leis anteriores do PS, que eu aqui não vou desenvolver, foi que alguns não, centenas de professores entraram na carreira e saíram e foram fazer contratação de escola. Saíram da carreira e foram fazer contratação de escola porque não têm dinheiro para viver em Lisboa. Tens que explicar o que é contratação Quer dizer, de escola. É que as pessoas não entram no concurso nacional de professores, mas concorrem às escolas perto da sua casa. Porque, evidentemente, quem ganha 1.400 euros não vai passar de ter uma casa numa vila no norte ou no centro e vir viver para Lisboa, onde não consegue viver em mínimas condições. Dito isto, portanto, isto é um erro, é um dividir para reinar. Foi para tentar calar as mobilizações extraordinárias dos professores. Eu, evidentemente, espero que não consigam, porque eu acho que isto era... Depois há outra coisa, que acho que isto era uma mobilização para ser levada até ao fim, não só do ponto de vista das carreiras, que só há uma maneira justa delas serem recompensadas. É contar-se todo o tempo de serviço dos professores e adaptar isso
às carreiras como eram. É deixar esta macacada de 3, 4 dividos. Os avaliadores até podem... Pois isto está cheio de pequenas estruturas, porque os professores avaliadores já entram numa cota especial. Isto está cheio de maningâncias, porque há gestores de recursos humanos dedicados em universidades a pensar isto o tempo todo, que é como garantir que os trabalhadores não se unem, odeiam-se, denunciam-se, chateiam-se, têm inveja, etc. Portanto, isto está lá tudo. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que, além disto, que é o mínimo para as pessoas viverem, terem direito a toda a carreira e terem direito ao seu salário, eu tenho muita pena que as questões fundamentais não estejam em cima da mesa. E as questões fundamentais, além dessa, porque nós, quer dizer, essa questão é fundamental, porquê? Porque nós, antes de sermos humanos, somos animais. Precisamos de comer, habitar, dormir, descansar, e isso é assegurado pelas carreiras. Mas nós não somos só animais, nós temos que pensar o sentido da escola. E eu lamento profundamente não verem na discussão a qualidade do ensino, os currículos completamente abandalhados, uma redução às aprendizagens essenciais, uma escola que deixou de ser interessante, deixou de ser fascinante, escolas inteiras neste país com as cortinas fechadas, presos, os estudantes 1h30 a olhar um PowerPoint. Eu tinha morrido dentro de uma escola assim, 1h30 a olhar um PowerPoint com tudo fechado. A formação de professores que tem que ser revista, a avaliação individual de desempenho, portanto, tudo aquilo que é sobre qualidade do ensino, o sentido da escola, que aliás os sindicatos no início do século XX fartavam-se de discutir. Eu tenho num dos meus textos uma citação, e com isto termino, de um congresso dos professores em 1905 que diz assim, estou a citar de cor, está num livro meu, não vou citar qual é para não fazer publicidade, mas está lá citado o texto, que diz assim, nós temos que discutir o sentido da escola, para quem é que educamos, os currículos das escolas, a educação física, a educação artística. Os professores estão aqui para isso. Senão só nos acusam de estar a discutir salários. Isto é de 1905. Mas já e eu acho só discutem salários, pronto, não é só eu acho que os salários têm mesmo que ser discutidos e este acordo é mau. Mas acho que é muito mais do que isto que está em causa.